Minha gente, segunda-feira, você sabe que dia de segunda-feira é aquele negócio, né? A gente começa a trabalhar, é sempre no empurrãozinho, todo mundo curtindo o final de semana, aí começa a segunda-feira, você faz seus planejamentos, você fica pensando como vai ser a semana e, às vezes, bate a preguiça e coisas que você precisava realizar, você vai, né, deixando de lado, vai esquecendo ou vai ficando acomodado, né? São tantas informações hoje em dia, né, que a gente tende até a se distrair por conta disso ou não assimilar. Tanta coisa mesmo, mas existe aí uma maneira de ser mais produtivo, né? E quem explica aqui pra gente é o estrategista de carreira Cristiano Brandão, né? Cristiano, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui no programa Universo. O que eu falei aqui é uma verdade, acho que de todo brasileiro, né? O pessoal tem uma cisma, né, com a segunda-feira, né, de fazer o planejamento da semana, não porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não só, né, na questão profissional, mas na sua vida pessoal também. As pessoas, vou realizar, vou fazer um curso de línguas, né, vou voltar para a academia. São projetos, né? E às vezes ficam só na vontade e no papel. E aí a gente tem que, né, falar um pouquinho como é, né, combater essa procrastinação que às vezes fica realmente, né, presa a gente. Léo, perfeito. Satisfação estar aqui com você e poder falar Muito desse bom. assunto que eu amo falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu me especializei nos últimos anos. E é exatamente isso que acontece. E nada melhor do que a gente falar no início do segundo semestre para que a gente Justamente. consiga mudar essa realidade do que foi no primeiro semestre para quem não conseguiu colocar em prática. Primeiro vamos entender a procrastinação, essa palavra grande, trava-língua, nada mais é do que você deixar para depois o que precisa ser feito. A gente só não pode atrapalhar a procrastinação com preguiça, porque às vezes a gente está cansado mesmo e a gente precisa descansar para que a gente seja mais produtivo. A procrastinação é quando você precisa realizar uma tarefa, só que por conta do excesso de informações que vão chegando, e aí a gente está querendo, nós estamos buscando aquele retorno imediato, você deixa para depois e vai fazer uma outra tarefa mais fácil, como olhar o celular, assistir mais uma série, e isso vai fazendo com que você não cumpra o que precisa ser realizado. Essas informações que nós falamos, justamente são informações que a gente absorve, né, hoje na era digital, que faz com que a gente se perca, Sim. né, do foco, dos objetivos. Você está aqui fazendo uma tarefa, aí chega uma mensagem no WhatsApp, chega uma ligação, aí você já parou a tarefa, já não finalizou o que você precisava finalizar, né? Muitas pessoas em seus trabalhos trabalham com prazos, Sim. que é uma coisa, né, muito real na vida de muitas pessoas. E aí, meu irmão, começa uma bola de neve que é interminável. Não é isso, Cristiano? Exatamente. E a gente pode usar exemplos simples, porque eu acho que nós precisamos partir do básico. O básico precisa ser dito, o básico precisa ser lembrado, e o básico precisa ser feito. Nós estamos aqui conversando, o foco tem que estar 100% aqui. Se você estiver pensando em outro evento que você não vai conseguir fazer o seu melhor aqui, você não vai desempenhar o seu melhor. E a alta performance, ela só é atingida quando a gente alcança a auto-performance. Então, no que você é bom? Quais são os seus talentos? O que você performa e que as pessoas elogiam e você não fez com tanto esforço? Só que para isso você precisa estar 100% presente. Focado. Focado. Steve Jobs disse que foco é saber dizer não. Então, a gente precisa dizer não para algumas coisas para saber o que eu preciso fazer agora. O que é o mal de muita gente, inclusive de Leonardo Sampaio também, eu me incluo nisso. É um grande problema a gente não saber dizer não. Sim. E é uma coisa até cultural, isso que você falou, é bom a gente falar, porque as pessoas se sentem culpadas, Sim. né? Quando dizem um não, né? Se sentem culpadas, se sentem erradas, não se sintam erradas, né? Existe um não, certo? O não sendo dito de uma forma correta, na hora certa, né? De uma forma elegante, ele é muito mais benéfico do que você imagina. E existem formas para você dizer não. O não, às vezes, ele é grosseiro. Né? A pessoa vai lá te pedir uma coisa e você, não. Então, às vezes, ele é grosseiro. Mas existem algumas formas de você dizer não, que se você souber fazer, a pessoa pode até te agradecer por você ter falado não para ela. Um exemplo clássico que eu costumo levar para as empresas é quando você está trabalhando, você sabe o que você está fazendo e você sabe o que você está realizando. As outras pessoas não sabem. Então, ela chegou naquele momento e, Léo, poxa, você pode realizar isso para mim? Léo, preciso de você aqui para realizar isso. Como você falar não nesse momento? Então, é hora de você falar para ela a hora que você pode fazer aquilo. Então, vamos lá. Eu chego e pergunto, Léo,
vamos ali que eu preciso de você para a gente carregar um material. Cristiano, olha, eu posso fazer isso às 2h30, porque eu estou terminando um relatório agora que eu preciso entregar e mandar. Sim. Aí, não, então fica aí que eu vou buscar outra pessoa. Ou seja, obrigado, eu te agradeci porque você me disse não, mas na verdade foi porque você me explicou por que você não pode. Então, o não, só a palavra não, ela pode ser grosseira. Ela distancia. Exatamente. Né? E gera até um conflito entre as pessoas. Mas quando o não, ele é bem dito e explicado o porquê não. Exatamente. Né? Para Leonardo tem que ser assim também, né? Quando a gente recebe o não, tem que explicar o não. Aí eu lembro da infância, quando você pede alguma coisa à mãe, pede alguma coisa ao pai. Por que não? E não. Por que não? Né? Mãe tinha muita mania de falar isso. Sim. Agora, Cristiano, fala um pouco para mim, né? O que você apresenta de palestras, de cursos, sobre essa alta performance. Você fala isso mais para um público em geral, funcionários de uma empresa, é mais voltado, né, para um CEO, uma diretoria. Porque quando a gente fala sobre isso, alta performance, automaticamente vocês que estão assistindo a gente pensam que isso é para a grande cúpula, né, de uma empresa. Não, isso tem a ver com todos nós, no dia a dia. Né? Seja você na sua venda, seja você na sua padaria, seja você motorista de aplicativo, né? Um apresentador, comunicador, o cinegrafista aqui. Se você não tiver uma organização, né, para o seu dia a dia, cumprir horários, que é uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Eu falo direto, cumprir horário, além de ser respeitoso, é fundamental para que a engrenagem funcione. Né? Ninguém trabalha sozinho. Eu dependo aqui dos cinegrafistas, dependo de Alex, dependo aqui de Fábio, o diretor, da produção, para a coisa acontecer. A gente levar o programa Universo ao vivo para você. Então, quando você vai para essa palestra, quando você vai dar esses cursos, é mais voltado para quem? Você se direciona mais para quem? Excelente pergunta, Léo, porque isso é justamente as pessoas confundem, né? A alta performance é só para as empresas? Não. A gente precisa ter alta performance na nossa vida pessoal. Sim. Para o que você está buscando, o que é que você está querendo. E quando eu falo isso, eu não estou aqui querendo trazer, o que é que você quer buscar nos próximos 5 anos? Eu, particularmente, não gosto de falar nos próximos 5 anos. Se a gente for pensar 2 anos atrás, o que a gente viveu, ninguém poderia pensar... Toda essa narrativa com a Covid, com a pandemia, foi por água abaixo. Exatamente. Então, eu gosto de pensar a médio e curto prazo. Sim. E o médio e curto prazo é o quê? Qual é o tempo ideal? Vamos lá? Agora a gente está começando o segundo semestre, como você quer alcançar o seu dezembro? Maravilha. O que você quer chegar? Como você quer alcançar os seus objetivos até dezembro? Isso vai fazer total diferença. E falar de alta performance para mim tem uma definição. É você fazer mais do que a média com constância a longo prazo. Cristiano, mas você acabou de falar que não gosta de longo prazo. Calma, eu estou falando de dezembro. Se você continua fazendo isso, o que você está se propondo a fazer todos os dias, você vai desenvolver essa habilidade e vai melhorar cada vez mais. Acredito que se a gente assistir um vídeo seu hoje da sua primeira apresentação... Ave Maria! Há 20 anos atrás, imagine. Não é? Então você foi o quê? Você foi potencializando essa habilidade, você foi desenvolvendo essa competência para cada vez apresentar melhor, para cada vez falar melhor. As pessoas falam, Léo, para você é fácil, que você sabe se comunicar. Acredito que no início você teve que passar algumas barreiras, né? E você trouxe uma coisa que eu acho fundamental, que é o tempo. Gestão no tempo tem a ver com gestão das nossas tarefas. A gente não faz gestão de tempo. O tempo ele vai passar de qualquer forma. Como é que eu faço gestão no tempo? Eu tenho que gerir as minhas tarefas. Gerindo as minhas tarefas, eu tenho que entender o tempo que eu tenho para falar, sim, o tempo do programa, o tempo que eu tenho que chegar antes, tudo o que precisa acontecer. Ô, Cristiano, você falou aí a linguagem de Leonardo, porque eu funciono exatamente assim. Meu dia, ele é totalmente cronometrado para justamente eu não falhar, né, cumprir os horários, porque eu tenho isso em mim, isso é uma característica muito minha, com relação a respeitar o horário. E o que você fala aí é exatamente o que é o meu dia a dia, da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Eu queria, nesse momento agora, Cristiano, que você falasse como as pessoas podem se organizar de uma forma básica, né? Para não se dispersarem, não ficar procrastinando, como a gente falou, né? Os seus sonhos, né? O seu trabalho. O que seria fundamental nessa organização? É ter uma agenda, é fazer uma planilha? Me explique aí, por favor. Perfeita pergunta, Léo, porque isso são justamente acessórios para que você consiga produzir. Quando a gente fala de produtividade, precisamos entender que é o resultado daquilo que você está se propondo a fazer. Então, você é produtivo ou você não é produtivo em relação àquela tarefa que você está realizando?
Um ponto fundamental, primeiro é a gente ter clareza do que a gente quer conquistar. As pessoas às vezes acham que têm clareza, mas elas não têm clareza. Então, eu quero comprar um carro. Que carro? Que cor? Que ano? Quanto você está disposto a investir nesse carro? Tudo isso vai influenciar para que você seja mais produtivo e alcance aquele objetivo. Estou dando um exemplo de carro, mas a gente pode utilizar perda de peso, a gente pode utilizar uma viagem, crescimento da sua carreira. Então, o que você quer alcançar da tua carreira? Em quanto tempo? O que você precisa fazer? Clareza do objetivo, primeiro ponto. Segundo ponto, entender que depois que eu tenho uma clareza do objetivo, eu preciso dividir isso em etapas. Porque você vai precisar entender que eu não vou conseguir chegar no terceiro passo antes de passar do primeiro passo. Sim. Eu preciso ir passo a passo, construindo esse objetivo que eu vou alcançar. É um processo. E tem um ponto que eu falo muito no meu livro, que é Como Alcançar a Alta Performance, a busca infinita por alta performance, que é que você precisa ter as micrometas. Mas o que são as micrometas, Léo? É aquilo que vai fazer com que você alcance a meta. Você quer fazer atividade física? Ok. O que você pode fazer para que você não falhe? Porque o nosso cérebro, ele vai fazer com que ele quer que você descanse, ele quer que você sobreviva. Então você pensou, não, Cristiano, segunda-feira eu vou começar a fazer atividade física. Quantas vezes a gente já não falou isso? Quantas vezes a gente não disse que segunda ia começar a dieta? O que você precisa fazer para que você não quebre essa promessa? Então, às vezes, já marcar, Léo, beleza, vamos eu e você começar a fazer atividade física, fazer 15 minutos de caminhada. Primeiro, já estou assumindo um compromisso com você. Segundo, eu já vou colocar minha roupa separada. Eu já vou deixar a alimentação que eu preciso fazer separada. Essas são as micrometas que vão fazer com que eu alcance a meta. Qual é a meta? Fazer atividade física. Então, o início da meta é começar a fazer atividade física, depois aumentar um pouco mais, deixa a intensidade, fazer um pouco melhor, melhorando aquilo que eu estou me propondo a fazer. Quando a gente consegue fazer isso, aí eu vou para o segundo passo, ter uma agenda, colocar post-it, fazer uma planilha, para que eu entenda qual o melhor horário. O maior erro das pessoas nesse planejamento, sabe aquela lista de sonhos de dezembro? Eu quero falar inglês, eu vou fazer atividade física, eu quero ganhar mais. Preste atenção que a gente parte do ponto que não tem clareza, eu quero ganhar mais. R$1 é mais. Então, quanto você quer ganhar mais? Então, a gente já parte desse ponto. Mas aquela lista de final de ano que as pessoas fazem, qual é o primeiro passo? Qual o segundo passo? Qual o terceiro passo? Aí eu vou encaixar isso na minha agenda. Qual o melhor horário que eu vou conseguir executar essa tarefa? Eu não tenho o hábito da leitura. Quando eu tiver um tempo, eu vou ler o livro. Desculpa, você nunca vai ler esse livro. Desculpa, você nunca vai fazer atividade física. Qual o melhor horário? Você faz atividade física. Porque se você colocar no final do dia, depois de todo o seu dia de trabalho, o que é que vai acontecer? Você vai estar cansado. E vai vir aquele pensamento, dá uma olhadinha na rede social para ver o que aconteceu hoje. Assiste mais um capítulo daquela série que você gosta e você vai procrastinar, que foi o que nós falamos no início. Então, você precisa ter as micrometas para que você consiga alcançar. Esse é o ponto. E eu parto do ponto, Léo, que a gente não precisa fazer muita coisa, é só fazer o básico. Só que, quando você foca, a gente acabou de ver aí o incrível Bel fazendo um show belíssimo e ali é alta performance. Vai fazer 71 anos. 71 anos, com a performance que ele tem, com o que ele consegue fazer em cima do palco. Agora, se a gente for fazer uma leitura do que é a vida de Bel, por exemplo, eu tenho certeza que ele se prepara. Passou outro dia ele correndo, ele se preparando. O que ele precisa fazer para que ele chegue em cima do palco e a performance dele continue lá em cima? Ele faz mais do que a média, ele faz com constância e ele está pensando a longo prazo. É por isso que ele tem alta performance. Alta performance do Sr. Bel Marques. Viu só, minha gente? E ficou claro aqui com esse bate-papo de Cristiano Brandão aí, o nosso estrategista de carreira, que essas redes sociais que nós adoramos ajudam muito a dispersar os nossos objetivos, ok? Se você ganha dinheiro com elas, tudo bem. Mas se não, ficar só olhando a vida dos outros, e a sua tá ali parada. Preste bem atenção nessa dica. Queria que você falasse um pouquinho do seu livro também, como que você já lançou, e suas redes sociais, para quem tiver interesse de se envolver e se organizar mais na vida pessoal e profissional. Léo, é um prazer. Eu estou em todas as redes sociais. É só procurar Cristiano Brandão Mentor, tudo junto. Você me acha em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Lá no YouTube tem um podcast também que eu falo de performance. Para quem quiser saber mais de performance e me acompanhar, vai ser uma satisfação ter essa galera lá acompanhando. Meu livro
um filho que está nascendo, um desafio que foi lançado há 2 anos. E eu estou podendo voltar aqui para Salvador, estou morando em São Paulo agora, voltar para Salvador para fazer o lançamento dele. Ele já está em todas as plataformas, já encontra ele, a busca infinita por alta performance. Mas quinta-feira agora vai ser o lançamento dele aqui em Salvador. Vocês estão convidados, meus convidados. Vai ser aonde? Vai Bora ser no divulgar. CEO, ali ao lado do Salvador Shopping, no 25º andar. Então, lançamento às 18 horas. Vai ser uma satisfação poder lançar aqui em Salvador uma obra que eu fiz com tanto carinho. Que maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom bater esse papo.